Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos trazer a lenda sinistra do corpo seco. A lenda do corpo seco é uma das histórias mais aterrorizantes e misteriosas do folclore brasileiro. Também conhecida como a história do homem que nem a terra quis. Ela é especialmente popular em regiões rurais e pequenas cidades do interior, onde o medo de encontrar essa entidade ainda persiste. O corpo seco, segundo a tradição, é a alma de uma pessoa tão cruel e malvada em vida que, após sua morte, foi rejeitada por todos os elementos da natureza. Dizem que o indivíduo era tão perverso que, ao morrer, não foi aceito nem pelo céu nem pelo inferno. Até a terra, que deveria acolher seu corpo, recusou-se a recebê-lo. Como resultado, ele ficou preso entre os mundos dos vivos e dos mortos, condenado a vagar como uma criatura horrenda. A aparência do corpo seco é de arrepiar. Uma figura humana, extremamente magra, com a pele ressecada e grudada aos ossos, como se tivesse sido mumificada pelo tempo. Ele é descrito como tendo olhos fundos e vazios, um rosto desfigurado e uma aura de desespero que assombra quem quer que cruze seu caminho. Segundo a lenda, o corpo seco é uma entidade perigosa. Ele espreita em florestas, trilhas isoladas, cemitérios abandonados, esperando por suas vítimas. Sua presença é marcada por um silêncio perturbador, quebrado apenas pelo som seco de folhas sendo esmagadas ou pelo farfalhar de galhos. Quando encontra alguém sozinho, o corpo seco pode agarrar a pessoa com suas mãos longas e esqueléticas, drenando sua energia vital. Em alguns relatos, ele suga o sangue ou se alimenta do medo das pessoas. Outros dizem que ele apenas se agarra à vítima, amaldiçoando-a e levando-a à loucura. A história mais comum conta que o corpo seco, em vida, era um homem cruel, que cometia atos hediondos contra sua própria família e vizinhos. Ele teria maltratado a mãe idosa, negando-lhe comida e cuidado, até que ela morreu de fome e de tristeza. Ao falecer, ele foi punido por seus atos. Quando enterrado, o chão simplesmente expulsou seu corpo, como se cuspisse de volta o cadáver. Desde então, seu espírito condenado vaga pelo mundo, carregando a culpa e o peso de seus pecados. Há inúmeros relatos de pessoas que dizem ter visto o corpo seco. Um dos mais conhecidos vem de um grupo de jovens que acampava perto de uma floresta. Durante a noite, eles ouviram sons estranhos, como galhos sendo quebrados, uma respiração pesada. Ao investigarem, avistaram uma figura magra e deformada que os observava à distância. Outras pessoas relatam sentir um cheiro forte de podre antes de encontrar o corpo seco. Alguns afirmam ter ouvido gritos ou lamentos enquanto caminhavam sozinhos por trilhas desertas. Reza a lenda que o corpo seco não pode ser derrotado de forma convencional, mas é possível se proteger dele. Algumas pessoas acreditam que rezar com fé e carregar amuletos religiosos, como crucifixos ou medalhas de santos, pode afastar o espírito. Outros dizem que evitar áreas isoladas à noite é a melhor maneira de não se tornar uma vítima. Em algumas versões, o corpo seco é resultado de uma maldição lançada por alguém que ele maltratou em vida, como uma mãe ou um vizinho idoso. Essa pessoa, antes de morrer, teria dito algo como: "Nem a terra vai te aceitar." Há quem diga que o corpo seco não apenas vaga pelas florestas, mas também guarda cemitérios abandonados. Ele seria uma espécie de guardião involuntário, punido a permanecer ali e proteger aquele espaço, atacando qualquer intruso. Alguns relatos populares adicionam um nível de horror ainda maior à história. Aqui estão alguns dos detalhes mais arrepiantes. Diz-se que quem é tocado por ele sente sua energia ser drenada imediatamente. Mesmo que a pessoa consiga escapar, ela ficará doente, com febres altas e pesadelos recorrentes. Em casos extremos, o toque pode deixar marcas permanentes, como feridas que nunca cicatrizam, uma sensação constante de frio. Muitas pessoas que dizem ter encontrado o corpo seco relatam ouvir gritos desesperados antes de vê-lo. Esses gritos seriam da própria alma atormentada da criatura, em um sofrimento eterno. Quem cruza com o corpo seco descreve seus olhos como buracos fundos e escuros, como se não houvesse alma ali. Alguns acreditam que, ao encará-lo, a pessoa pode ser sugada para o mesmo estado de tormento eterno. O corpo seco tem semelhanças com outras figuras do folclore mundial. Em algumas versões, ele se alimenta de sangue, assim como vampiros. A diferença é que o corpo seco não é atraente nem sedutor. Ele é puro horror, e sua fome é movida por ódio e vingança.
O corpo seco também se assemelha a zumbis, mas não é controlado por magia ou feitiçaria. Ele é uma manifestação do mal que a própria pessoa cultivou em vida. Em algumas culturas, há histórias de espíritos presos entre o céu e o inferno por seus pecados. O corpo seco é uma versão brasileira desse conceito, adaptada ao nosso imaginário rural. Embora a lenda seja amplamente difundida, algumas regiões são especialmente famosas por avistamentos ou histórias relacionadas. Interior de Minas Gerais. Pequenas cidades mineiras contam histórias de avistamentos em cemitérios antigos ou trilhas que atravessam montanhas. Mata Atlântica. Florestas densas e pouco exploradas na região sudeste abrigariam esse ser, escondendo dos olhos curiosos. Sertão nordestino. No sertão, o corpo seco é ligado ao calor extremo e à paisagem árida, reforçando sua imagem de uma criatura ressecada e abandonada. A lenda ensina a importância de tratar bem os outros, especialmente os familiares. Ela reforça valores como respeito e empatia, alertando para as consequências de viver uma vida cheia de crueldade. O corpo seco é um símbolo do isolamento extremo, sendo rejeitado por todos os planos da existência. Ele representa o medo humano de ser abandonado e esquecido. A rejeição pela terra também pode ser interpretada como uma desconexão com a natureza, algo que muitas culturas indígenas e rurais valorizam profundamente. Algumas pessoas acreditam que a lenda do corpo seco pode ter se originado de observações de cadáveres reais em situações peculiares. Por exemplo, corpos mumificados naturalmente. Em regiões muito secas, é possível que corpos se desidratem rapidamente, criando uma aparência semelhante à do corpo seco. Enterros mal feitos. Em cemitérios antigos, onde os corpos eram enterrados superficialmente, poderia ocorrer a exumação natural, dando a impressão de que o cadáver voltou à superfície. Doenças desconhecidas. Antigamente, doenças que deixavam as pessoas extremamente magras ou deformadas poderiam alimentar as histórias de figuras como o corpo seco. Sua pele é ressequida, quase como couro, e parece grudada nos ossos. Algumas versões dizem que sua pele está tão seca que racha, liberando um pó fino e amarelado, semelhante à poeira de ossos antigos. Cabelos desgrenhados. Seu cabelo é descrito como rarefeito, emaranhado e cheio de sujeira, como se nunca tivesse sido cuidado. Unhas afiadas. Suas mãos têm unhas longas e quebradiças, que ele usa para agarrar ou arranhar suas vítimas. Odor pútrido. As pessoas que relatam avistá-lo dizem que um cheiro insuportável de carne podre e terra seca sempre acompanha a sua presença. O corpo seco não é apenas um ser assustador, mas também ativo. Ele tem comportamentos específicos que causam medo e espalham sua maldição. Perseguir viajantes. Uma das histórias mais comuns é sobre viajantes solitários que passam por trilhas ou estradas desertas e sentem que estão sendo seguidos. O corpo seco é silencioso, mas de vez em quando faz ruídos leves, como passos secos, para alertar sua vítima. Dizem que, quando consegue se aproximar, ele agarra a pessoa e não a solta. Sua força sobrenatural faz com que, mesmo os mais fortes, não consigam escapar. Ele suga a energia vital, em alguns relatos, rouba o calor humano, deixando sua vítima em estado de choque. Aparições em sonhos. Algumas versões mais místicas afirmam que o corpo seco pode aparecer nos sonhos das pessoas como um presságio. Aqueles que o veem podem estar sendo avisados de que estão se afastando dos caminhos morais. Em uma fazenda isolada, um homem conhecido por ser extremamente cruel com seus empregados começou a sofrer de uma estranha doença. Ele emagreceu tanto que parecia estar murchando, mas continuava vivo. Após sua morte, o corpo foi enterrado no cemitério local. Na manhã seguinte, o túmulo estava revirado e o cadáver estava na superfície, com uma expressão de ódio no rosto. Desde então, dizem que o corpo seco ronda a fazenda, especialmente em noites sem lua. O caso do cemitério abandonado. Em um pequeno vilarejo no interior de São Paulo, moradores começaram a ouvir gritos vindo de um cemitério antigo e esquecido. Um grupo de jovens resolveu investigar e encontrou marcas de arranhões nas árvores próximas. Eles não chegaram a ver o corpo seco, mas juram que sentiram uma presença maléfica observando-os do meio do mato. O viajante e a criatura. Um caminhoneiro que viajava pelo interior de Minas Gerais contou uma experiência aterrorizante. Ele parou para descansar em uma estrada deserta. Ao sair do caminhão, viu uma figura magra e encurvada ao longe. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu.
A criatura se aproximou rapidamente e o caminhoneiro desmaiou de medo. Quando acordou, estava dentro de seu caminhão, mas havia marcas de arranhões na lataria.